Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria, eu sou professora de Química do Instituto Piaget de Ensino e esta aula de hoje nós falaremos sobre fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Vamos lá? Eu quero te pedir que você já se inscreva no meu canal, deixe seu like, por favor, tá bom? A nossa aula de hoje, então, está dentro do tema cinética química. Cinética é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas. E, especificamente, a aula de hoje fala como nós podemos afetar, alterar a velocidade de uma reação, ou acelerando ou atrasando essa reação química. Quais são, então, os fatores que afetam a velocidade das reações? Já falamos na aula passada sobre teoria das colisões. Então, nós sabemos que para as moléculas se chocarem, elas têm que ter choques efetivos. Os choques têm que ter energia apropriada, orientação adequada, e eles têm que ter uma frequência. Então, alguns fatores, eles interferem diretamente na questão dos choques efetivos. São eles: estado físico dos reagentes, a superfície de contato, a temperatura, a pressão, a concentração dos reagentes, a presença de catalisadores ou de inibidores, entre outros. Como regra geral, então, no caso dos estados físicos dos reagentes, nós verificamos que as substâncias no estado gasoso, elas reagem com maior facilidade e mais rapidamente do que substâncias no estado líquido. E, por sua vez, substâncias no estado líquido reagem mais rapidamente do que substâncias no estado sólido. Quando nós temos choques efetivos entre esses reagentes, eles aumentam à medida que as moléculas estão mais afastadas, que é o caso dos líquidos e dos gases. Por quê? Vendo aqui esse esqueminha do desenho, nós sabemos que no estado sólido, as partículas estão mais organizadas, mais próximas e tem pouco movimento, elas só vibram ali no seu lugar. No estado líquido, elas já podem se movimentar mais e no estado gasoso, elas têm praticamente total liberdade de movimento. Por isso que os choques com reagentes gasosos, eles são mais efetivos. Outro detalhe aqui é a natureza dos reagentes. Quanto maior for o número de ligações que esses reagentes tiverem que romper, e quanto mais fortes forem essas ligações, a reação será mais lenta e vice-versa. Então, por exemplo, aqui nós temos um ácido, né, reagindo com uma base. É uma reação praticamente instantânea a 20 graus. Por quê? Nós temos a formação de sal e água, que é uma reação de neutralização de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, né? E a reação aqui já é uma reação mais lenta, é uma reação com o metano. As reações orgânicas, ou com moléculas grandes e várias ligações covalentes, elas geralmente são mais lentas que as reações inorgânicas, que geralmente tratam de íons que já são dissociados no meio aquoso. Então, nesse caso, temos o exemplo aí. Outro fator que afeta a velocidade das reações químicas é a superfície de contato. O que é a superfície de contato? Quando nós temos aqui apenas a ponta do dedo, esta superfície está em contato com essa superfície do dedo. Se eu tenho o toque das palmas das mãos, a superfície de contato é bem maior. Então, quanto maior a superfície de contato, que é a área que está efetivamente exposta dentro de um reagente, maior vai ser a velocidade, também chamada de taxa de desenvolvimento da reação química. Por exemplo, então, no caso de se nós dissolvermos um comprimido efervescente, se nós pegarmos um comprimido efervescente de vitamina C, por exemplo, e colocarmos ele inteiro na água, ele vai ser uma reação rápida. Porém, se nós pegarmos esse mesmo comprimido efervescente e macerarmos ele, ou seja, amassarmos para ele ficar em formato de pó, e colocarmos na água e compararmos, medir com o cronômetro essas duas reações, nós perceberemos que o comprimido efervescente triturado vai ter uma
resposta, uma reação muito mais acelerada do que o comprimido inteiro, porque a superfície de contato no comprimido triturado é maior. Da mesma forma, se nós colocarmos uma outra reação química, se eu colocar, por exemplo, 1 kg de carne, deixar fora da geladeira, com 1 kg de carne em peça e 1 kg de carne moída, qual dos dois vai estragar mais rápido? É uma reação que a gente não deseja que ocorra, mas pode ocorrer. Vai estragar mais rápido a carne moída, porque ela tem uma superfície de contato maior. E assim a gente pode aplicar em várias situações. Qual pega fogo mais rápido? O carvão em blocos ou o carvão em pó? O carvão em pó pega fogo mais rápido porque tem maior superfície de contato. Então o que acontece? Aqui no exemplo que você está vendo aqui no slide, é uma palha de aço pegando fogo, né? A reação do ferro com o oxigênio, um ferro em barra, por exemplo, vai formar ferrugem, mas é uma reação lenta. No caso da reação do ferro com o oxigênio, aí dessa foto, também pode formar ferrugem, mas é uma reação muito mais rápida. Aqui está sendo exemplificada a queima, né, dessa palha de aço, mas se aplica a esse caso. Por que então que a superfície de contato dos reagentes ela possibilita aumentar a velocidade das reações? Porque a frequência desses choques, lembra que são muito importantes, vai ser maior. Então, se tem maior frequência de choques, a possibilidade de choques efetivos também é maior e por isso aumenta a velocidade. Outro fator que afeta a velocidade das reações químicas é a temperatura. Por quê? Um aumento de temperatura vai causar uma agitação maior nas moléculas. Essa agitação delas vai fazer com que tenha possibilidade maior de choques efetivos. Então, as moléculas que têm uma temperatura elevada, elas já têm energia maior que a própria energia de ativação, né? Então, tanto para reações exotérmicas quanto para reações endotérmicas, a maior temperatura vai levar a uma maior agitação das partículas, que leva a uma maior frequência dos choques efetivos, que também leva a maior rapidez da reação, certo? Quando nós aumentamos a temperatura, vai causar um aumento da velocidade, porque os reagentes vão formar muito mais rapidamente o complexo ativado. Outro fator que afeta a velocidade das reações é a pressão. Por que a pressão afeta, né, essa velocidade? Porque um aumento de pressão no sistema em reação vai fazer com que as partículas que estavam mais afastadas, se eu vou aumentando a pressão, comprimindo esse sistema, elas tendem a se aproximar, né? Então, como vai ter um contato maior entre essas partículas dos reagentes, o volume do sistema diminuindo, a gente vai ter, como no desenho que está aí, um maior número de choques de partículas, de choques efetivos entre as partículas e, consequentemente, vai ter uma maior velocidade. Outro fator que afeta a velocidade das reações é a concentração dos reagentes ou a pressão parcial dos reagentes. O que acontece? Vamos colocar aqui um comparativo. Você está indo para a piscina para se refrescar num dia de calor. E aí você topa com a piscina, né, lá do clube desse primeiro jeito aqui, jeito número 1. E outro dia você vai e topa com a piscina do jeito número 2. Lembra que para ocorrer a formação do complexo ativado, consequentemente a formação dos produtos, tem que haver contato, tem que haver choque efetivo entre essas partículas. Portanto, qual dessas duas situações você considera que vai ter uma esbarradinha sem querer de uma pessoa? É na primeira situação ali do desenho, né? Onde nós teremos um maior número de pessoas utilizando o mesmo espaço. No caso das partículas, a mesma coisa. Se nós aumentarmos a concentração, nós estaremos multiplicando a quantidade de partículas naquele lugar, né, da reação química. Então, com maior concentração, maior será a probabilidade de haver colisão efetiva, porque será maior o número de partículas. E assim, nós teremos uma maior velocidade da reação. Quando, então, nós aumentamos a concentração dos reagentes, vai ter maior número de colisões,
consequentemente, um maior número de colisões efetivas e a maior rapidez da reação. A presença de catalisadores também afeta a velocidade das reações. O que são catalisadores? São substâncias químicas que diminuem a energia de ativação sem serem consumidas no processo. Dois fatores importantes que nós devemos considerar quando falamos catalisadores. Luz e calor, assim como pressão, eles alteram a rapidez de uma reação química, mas não são catalisadores. Por quê? Porque para ser catalisador tem que ser substância química. Luz, calor e pressão não são substâncias químicas. Outra coisa é que o catalisador só altera energia de ativação. O valor da variação de entalpia ele é o mesmo na presença ou na ausência de catalisador. Eu gosto de exemplos mais práticos, né? Vamos supor que aqui nós temos, então, você está nesse carro e você precisa ultrapassar esse morro. Poxa, que processo difícil, que montanha grande. Demorou um tempo, né, nessa estrada. E vamos supor que fosse possível você passar pelo mesmo, né, pelo mesmo trecho da estrada, porém num processo mais rápido e fácil, passando pelo túnel. Então, o túnel aqui está representando o nosso catalisador, certo? Ele corta caminho, facilitando a reação química para que ocorra com mais rapidez. Aqui um exemplo numa reação química propriamente dita. Nós temos aqui, nesse frasco que está sato, na parte A da foto, a água oxigenada sofrendo decomposição ali naturalmente. Quando a água oxigenada sofre decomposição, ela vai produzir um gás, certo? Qual gás é esse? O gás oxigênio. Então, 2 mols de água oxigenada vão produzir 2 mols de água líquida e vão liberar gás oxigênio. No frasco B, está vendo que após algum tempo, pouco gás foi produzido. Mas aqui é importante que foi acrescentado um catalisador. Esse catalisador é o dióxido de manganês, MnO2. Foi acrescentado ali. Quando ele foi acrescentado, tcharam, olha o que aconteceu na letra C. A velocidade da produção do oxigênio foi muito aumentada e encheu rapidamente o balão. Podemos observar aqui no final da reação, que é a letra D, que esse catalisador MnO2 não foi consumido no processo. Ele foi depositado no fundo do frasco. Então é importante notar que o catalisador ele acelera a reação, mas ele não é consumido na reação. No final, ele aparece lá, né? Ou no fundo do frasco, ou sendo possível a sua recuperação posterior. Olhando o papel do catalisador em um gráfico. Então, usando lá o exemplo do nosso morro. Olha só essa energia de ativação, o tamanho dela. Ela tem, nessa reação química aqui, a energia de ativação, na ausência de catalisador, é grande, né? O que o catalisador faz? Ele faz um caminho alternativo, onde a energia de ativação com o catalisador é bem menor que a energia de ativação na ausência do catalisador. Então, o catalisador diminui a energia de ativação da reação e participa da formação do complexo ativado. Um exemplo de um catalisador biológico são as enzimas. Praticamente a totalidade das enzimas ela é produzida a partir de proteínas que vão acelerar as reações químicas do nosso metabolismo, de nós humanos, mas de todos os seres vivos. Muitas enzimas são catalisadores com ação específica, como por exemplo a lactase. A lactase é uma enzima específica para a digestão da lactose. Então essa é a sua única finalidade e nenhuma outra molécula substitui a lactase. Interessante, né? Vamos ver então o caso do catalisador, que ele é uma substância que não participa da reação global. Então aqui nós temos ozônio reagindo com oxigênio, é uma etapa direta formando 2 mols de oxigênio. Essa é a etapa lenta da reação. Nós vamos ver num outro vídeo
como que o mecanismo da reação interfere na velocidade final da reação. Então, observe que aqui o cloro é o catalisador, né? O cloro, ele participa aqui de um produto intermediário, porém, na reação final ele não aparece. Aqui nós podemos cortar o cloro nessas etapas intermediárias, assim como o complexo ativado que se formou nessa etapa intermediária da reação, né? Vamos ver então nas próximas aulas sobre isso, sobre mecanismos. Aqui nós vemos então a ação dos catalisadores, fazendo com que as etapas ocorram de uma forma mais rápida, porque então nós tínhamos aqui, vamos colocar na cor verde, a energia de ativação que tínhamos antes do catalisador, né? Esse espaço aqui entre o reagente e a formação do complexo ativado lá, o tamanho do morro, vamos dizer assim. Então, a ação do catalisador permitiu que para a etapa 1 fosse feita esse pequeno atalho e para a etapa 2 uma energia de ativação também, um outro pequeno atalho, ou seja, a energia de ativação diminuiu muito em relação à energia de ativação que nós tínhamos anteriormente aqui. Ok? Vamos falar então de presença de inibidores. Inibidores. Os inibidores, eles participam da formação do complexo ativado, ou seja, eles fazem o contrário dos catalisadores. O catalisador diminui a energia de ativação, o inibidor aumenta a energia de ativação necessária da reação, ou seja, diminui a velocidade. Então, é um fator também que pode afetar a velocidade da reação. Por exemplo, o meio ácido com a presença do íon hidrônio aquoso vai inibir a reação de decomposição da água oxigenada, que nós vimos anteriormente. Então, diminui a taxa de desenvolvimento dela. Os inibidores, então, eles são substâncias que auxiliam os químicos no estudo de reações muito rápidas ou ainda na indústria, eles podem ser usados como conservantes, quando aumentam, por exemplo, o prazo de validade de produtos perecíveis. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo, fique com Deus. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like. Até mais!